Bom dia! Glória a Deus! Antes de sentar, vire para alguém e diga: hoje receberemos algo novíssimo da palavra de Deus. Diga a outra pessoa algo novíssimo da palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode sentar. Se eu puder ter um pouco mais de retorno, só mais um pouco. Obrigado. Bem, é bom estar no Texas. E é bom estar na Águia da Montanha. Assim que viemos para este culto, meu telefone começou a tocar. E eu olhei e era uma mensagem de texto da minha assistente. E ela dizia: desfrute do seu tempo no Texas. Está menos 23 graus Celsius hoje em Moscou. Eu disse: aleluia, estou feliz porque estamos no Texas. Glória a Deus, mas sabe, as pessoas vêm para a igreja, não importa o quão frio, elas vêm para a igreja. E somos tão gratos. Mas é uma bênção estar aqui. Amamos a Igreja Águia da Montanha. Amamos muito os seus pastores. E eu creio que vocês os amam também. Pastor George e Terry amam vocês, eles falam de vocês, eles oram por vocês, carregam essa igreja no coração. E vocês são muito abençoados por tê-los como líderes. E eu sou abençoado por tê-los como nossos amigos. E eu digo isso de coração. E claro, somos gratos a Kenneth e Gloria. Ei, Kenneth e Gloria, onde vocês estão? Que bom ver vocês, bem-vindos à igreja. Kenneth, você está lindo demais hoje. Muito obrigado, irmão. Você está muito bem. Obrigado, irmão Copeland. Obrigado. E Glória, você está linda como sempre. Vocês não são gratos por Kenneth e Gloria Copeland? Bem, hoje eu quero que vocês abram a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. E o que eu quero ensinar a vocês hoje é um pouco diferente do que eu normalmente faço. E, na verdade, eu não ensino isso há anos. Mas nas últimas semanas eu tenho sido mexido para voltar nessas escrituras de novo. Eu não sei se estou movido por causa das eleições. Não sei se estou movido simplesmente pelas coisas que vemos na televisão quando estamos aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que todos nós estamos muito preocupados com a situação no mundo ocidental. Então hoje eu quero seguir o que o Espírito Santo tem a dizer sobre os últimos dias. E hoje o irmão Howard vai me ajudar. Onde está o irmão Howard? Ele está aqui? Não, ele ainda não está aqui. Bem, eu quero que você traga sua cadeira para cá, vamos sentar juntos um do outro. E eu quero usar esse quadro hoje para ensinar algumas coisas. Você aceita? E depois do culto, eu vou estar ali atrás e posso autografar meu livro Nas Trevas. Eu não sei se você já o tem ou não. Eu acho que ele realmente adicionará algo à sua vida espiritual. Só um pouco mais de retorno aqui. Pai, nós te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. E Espírito Santo, hoje você é o grande mestre. Você é o grande comunicador. Sabemos que foi você que escreveu essa palavra. Então por isso te pedimos hoje para abri-la para nós, para que possamos nos alimentar dela. Cada molécula, cada verdade nessa palavra. Espírito Santo, eu oro para que você se comunique além da minha habilidade natural. E para que hoje haja um derramar que fará diferença em nossas vidas. E te agradecemos por isso, no nome maravilhoso de Jesus. E todos dizem: amém. Pegue sua Bíblia, levante ela. Sempre traga a Bíblia quando vier para essa igreja. Certo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, hoje eu quero falar a vocês sobre como proteger você e a sua família nos últimos dias. Como proteger você e a sua família nos últimos dias. Nós vamos começar com um problema e vamos terminar com uma solução sobrenatural. Então hoje vamos começar em 2 Timóteo, capítulo 3. E quando você vai ao livro de 2 Timóteo, você tem que ter em mente, quando você vai a esses livros de Timóteo, que Timóteo pastoreava na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente pagã. Podemos dizer que era uma das cidades que mais estava nas trevas no mundo naquela época. De fato, a cidade de Éfeso, a cidade de Pérgamo, a cidade de Atenas e a cidade de Roma
eram as 4 cidades mais malignas que existiam na terra naquela época. E Timóteo pastoreava na igreja de Éfeso. E ao redor de Timóteo havia trevas. Não só os crentes estavam morrendo por sua fé, mas todo dia, crentes que tinham acabado de ser libertos das trevas e agora estavam tentando viver na luz, estavam lutando com o mundo de trevas que estava ao redor deles. Por todo lugar na cidade de Éfeso havia estátuas, idolatria de generais, líderes locais a deuses pagãos, e a maioria das estátuas estava nua, e elas não eram de mármore como vemos hoje, mas naquele tempo a maioria delas tinha cor de pele. Então, para todo lugar que você olhava, era como se a pornografia de verdade estivesse por todo lugar. Então, andando por Éfeso e por todo o mundo antigo, você estava literalmente cercado por todas essas estátuas. Por exemplo, quando você chegava à cidade de Atenas, havia 10.000 dessas estátuas que se alinhavam na estrada central, no caminho para a cidade de Atenas. E é por isso que a Bíblia diz em Atos 17 que quando Paulo foi à cidade, ele viu que a cidade estava dominada por idolatria. Aquilo revoltava seu espírito, a cidade estava completamente tomada, estava fundada na idolatria. E não só Atenas, mas todas as cidades antigas, em particular as capitais, como Éfeso. Então Timóteo tinha uma igreja que tinha sido salva, tinham sido lavados pelo sangue, estavam tentando andar na luz, mas todos os dias de sua vida estavam cercados por trevas. A maioria dos membros dessa congregação era da comunidade de escravos. E então serviam pessoas que não eram salvas, serviam pagãos, e os pagãos eram homens que o tempo todo violavam as suas consciências, e o único lugar onde eles podiam tomar banho era na casa de banho central da cidade, que era do lado das orgias, e havia muitos conflitos, muitas tentações, e parecia que estavam literalmente cercados pelas trevas. Mas há um fato que devemos lembrar, não podemos esquecer. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, ele diz que a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa palavra compreender é a palavra grega katalambano, e uma tradução literal é a luz brilhou nas trevas, e as trevas não tiveram o poder para derrubá-la. As trevas não tiveram poder para suprimi-la, ou para feri-la, ou para dominá-la. A luz simplesmente brilha nas trevas. E por 2000 anos a luz do Evangelho tem brilhado, independente do que tem acontecido na sociedade. As trevas simplesmente não têm autoridade de apagar as luzes. Mas então Paulo começa a escrever a Timóteo. E no capítulo 3, versículo 1, ele diz: isso também saiba, que nos últimos dias tempos perigosos virão. Agora imagine, Timóteo já achava que ele vivia em tempos perigosos, simplesmente por causa do mundo que o cercava. E então o Espírito Santo começa a falar com ele em linguagem comparativa, e ele diz: ouça, se você acha que está encarando desafios agora, deixa eu te dizer o que vai acontecer nos últimos dias. E enquanto a intenção disso era encorajar o coração de Timóteo, pode não ser muito encorajador para nós que vivemos agora na época desta profecia, porque estamos vivendo nos últimos dias, e o Espírito Santo, neste versículo, estava apontando seu dedo para 2000 anos no futuro e estava profetizando o que ele viu. E quando o Espírito Santo falou, ele falou com um alarme tal sobre o que ia acontecer nesses últimos dias, que ele disse: isso também saiba. A palavra saiba é a grega gnosko, que significa saiba enfaticamente, tenha certeza de saber, além de qualquer sombra de dúvida. Saiba disso, isso vai acontecer. Que nos últimos dias, tempos perigosos virão. Chegamos a essa palavra, últimos, e eu quero que você escreva isso. É a palavra grega escatos. Como eu uso isso? Alguém pode me mostrar como isso abre? Aí está. É a palavra escatos, que é de onde tiramos a palavra escatologia. E essa palavra escatos
descreve o fim mesmo de algo. Por exemplo, vai descrever o último mês do ano, não a segunda metade, mas o último mês. Esta palavra escatos descreve o último dia de um mês, ou o último dia de uma semana. Ela sempre descreve o fim mesmo de algo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve e diz isso, também saiba que nos últimos dias é a palavra escatos, e então você entende que o Espírito Santo está descrevendo o que vai acontecer na sociedade nos últimos dos últimos dias. E o Espírito Santo diz que tempos perigosos virão. Agora, se você trouxe uma caneta, eu quero que você sublinhe essa palavra perigosos. Esta palavra perigosos é a palavra grega kalepos, e ela é muito importante no Novo Testamento. Esta palavra kalepos é apenas usada 2 vezes no Novo Testamento inteiro. Então, a única forma de entender o que a palavra perigosos significa é se você for para o outro lugar onde ela é usada. E o outro lugar onde ela é usada completa a figura e nos diz o que tempos perigosos quer dizer. Então, se você tiver a Nova Tradução, ela deve dizer tempos perigosos. Eu sei que uma tradução diz tempos difíceis sobrevirão. Então vá na sua Bíblia para Mateus capítulo 8, verso 28, e você verá o único outro lugar em que essa palavra é usada no Novo Testamento. Mateus capítulo 8, verso 28. A Bíblia diz que Jesus tinha chegado à terra dos Gadarenos. E diz no versículo 28, e tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Antes de você achar que há um conflito na Bíblia, Marcos e Lucas falam de um homem que era endemoniado. Mateus está apenas dando uma visão mais ampliada de que eram 2, mas Marcos e Lucas falaram daquele que era o mais severo dos 2 casos. Mas olhe de novo no verso 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre o quê? Os sepulcros. Escreva no seu papel, sepulcros é muito importante, voltaremos daqui a pouco. Saindo dentre os sepulcros, e a Bíblia diz que estavam o quê? Excessivamente violentos. Esta é a palavra kalepos. Excessivamente violentos. Isso descreve alguém muito perigoso. E na verdade, estes 2 homens eram tão perigosos, eram tão excessivamente violentos, que o resto do verso diz que ninguém podia passar por aquele caminho. Todos tentavam evitar aquele território, porque esses 2 homens eram tão perigosos que se você chegasse ao alcance deles, você estaria se pondo em risco. É interessante que diz que eles viviam onde? Entre os sepulcros. Escreva isso. Sepulcros ou estes homens tinham a morte em suas mentes. Eles tinham a morte em suas mentes. Então, se formos para Marcos capítulo 5, em Marcos capítulo 5 achamos a mesma história, mas Marcos fala basicamente de um desses 2 endemoniados e completa a história. E Marcos fala no capítulo 5, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando ele saiu do barco, imediatamente veio encontrar o quê? Dos sepulcros, um homem com quê? Um espírito imundo. Escreva a palavra imundo. Esta palavra imundo é a palavra grega que sempre descreve impureza sexual. E de fato, quando você lê no texto original, ele não diz que ele encontrou saindo dos sepulcros um homem com espírito imundo. Diz que veio ao seu encontro saindo dos sepulcros um homem com o espírito de um espírito imundo. Havia algo hediondo a respeito desse homem. E parece que essa torpeza, essa impureza sexual que ele tinha tolerado em sua mente pode ter sido a porta pela qual essa legião de espíritos entrou na vida desse homem. Algum tipo de porta foi aberta. E parece que primeiro foi aberta por causa da impureza. Mas note que a impureza está conectada com isso. E esse homem vivia onde? Entre
os sepulcros. Se você incluir o Evangelho de Mateus e esse Evangelho, então 3 vezes foi dito que eles viviam entre os sepulcros. E nenhum homem podia amarrá-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, e ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Nem podia nenhum homem, o que ele diz? Domá-lo. E esta palavra em particular, domar, é muito importante nessa história, porque ela descreve um domador de um animal selvagem. Homens que domam leões e ursos e tigres e bestas selvagens foram trazidos e tinham tentado domar esse homem, mas mesmo aqueles que tinham domado as bestas mais selvagens não conseguiram controlar este homem, porque ele era indomável, ou você pode dizer que ele era incontrolável. E eu quero que você escreva indomável, indomável, indomável. E sempre, verso 5, noite e dia, ele estava nas montanhas, e onde? Nos sepulcros. Então agora ele diz 5 vezes em 2 evangelhos que este homem estava nos sepulcros. Então descobrimos que onde há uma forte atividade demoníaca, a morte está na mente das pessoas. E não só ele estava nos sepulcros, mas notem o que ele estava fazendo nos sepulcros. Ele estava gritando e o quê? Se cortando. Escreva a palavra cortando. Se cortando ou autoflagelo. Mutilação. Automutilação. Então, se formos para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8. E em Lucas capítulo 8, a Bíblia conta a história, e claro, Lucas era um médico, então ele sempre vê de uma perspectiva diferente. Em Lucas capítulo 8, verso 26, e chegaram na região dos Gadarenos, que era à frente da Galileia, e quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele vindo da cidade. Enquanto os outros evangelhos dizem que foi vindo dos sepulcros, esse diz da cidade, então entendemos que vinha do cemitério da cidade. E veio ao seu encontro vindo da cidade um certo homem que tinha demônios há um longo tempo. E o quê? Não vestia roupas. Escreva nudez. Nudez. Nudez ou desonra. Desonra. E aqui descobrimos que o diabo tinha humilhado tanto esse homem que esse homem não conseguia nem manter roupas em seu corpo. Era uma manifestação de poder demoníaco. Ele tirava as roupas dele mesmo. E de fato, se você falar com pessoas que trabalham em sanatórios, eles dirão que se você for aos corredores, onde os casos mais severos estão, um dos problemas é que eles não conseguem manter as pessoas vestidas. As pessoas tiram as suas roupas à medida que o diabo tenta humilhar o homem ou a mulher que foi feito à imagem de Deus. Então ele continua a contar no verso seguinte, e quando ele viu Jesus, ele gritou com alta voz e caiu diante dele, e disse: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, eu te rogo para que não me atormente. Verso 28. Pois ele havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Pois frequentemente ele o apanhava, e ele era mantido com correntes e grilhões, e ele quebrava as amarras, e era, o que ele diz? Movido pelo diabo para o deserto. Esta palavra movido é uma falta de descanso onde não há sossego, a pessoa não encontra descanso para sua alma. Ele é movido por uma inquietude. Então aqui você tem a palavra inquietação. Então quando você põe tudo isso junto, todas essas palavras estão relacionadas com a palavra kalepos, que é usada em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, quando o Espírito Santo diz: mas saiba disso, que nos últimos dias, escatos, nos últimos dos últimos dias, excessivamente violentos, períodos de alto risco,
tempos perigosos virão. E a ideia aqui, de acordo com Mateus 8:28, é: não se aproxime dessa área, porque se você se aproximar, a probabilidade é que você será machucado. Se você viver nesse território, há certos riscos que você terá que encarar. E descobrimos onde há esse calepos, onde há esses tempos excessivamente violentos. E lembrem, esta palavra calepos só é usada 2 vezes na Bíblia, aqui em Mateus 8:28. Onde você encontra calepos, você também encontra morte. Então sabemos que calepos, estes tempos perigosos, também terão um período onde as pessoas terão a morte em suas mentes. Agora me perdoem por tentar deixar isso muito contemporâneo, mas sejamos honestos. Se vocês olharem para a época em que vivemos e vermos particularmente como a próxima geração parece ter uma preocupação com a morte, de forma que se vestem com roupas góticas, ou tem todos esses programas de TV que estão simplesmente estourados aqui no Ocidente. Denise e eu não vivemos no Ocidente, então quando estamos no Ocidente nos chocamos com programas sobre vampiros, programa após programa sobre vampiros, os filmes mais bem-sucedidos que as pessoas assistem hoje, filme após filme após filme. E se você olhar os filmes que são reflexo da cultura da nossa sociedade, os nossos filmes estão absolutamente cheios com noções de morte. Calepos é um reflexo de tempos perigosos. Ou talvez impureza. A impureza também está conectada com essa palavra calepos. Impureza sexual, impureza. Numa medida que nunca imaginamos que fosse possível nos Estados Unidos. Talvez dissemos que era possível na Europa e foi possível na Europa por muito tempo. Mas não podemos mais dizer apenas na Europa, porque invadiu a privacidade das nossas próprias casas. E quanto a indomável, isso nos diz que calepos, que tempos perigosos, serão tempos em que o mundo cairá num período onde as coisas são indomáveis. E essa palavra pode se referir a finanças, pode se referir a política, pode se referir à guerra. Algo muito indomável, não importa o que eles façam para trazê-lo ao controle, simplesmente não é controlável e desta forma é cheio de alto risco. Ou a palavra calepos está conectada com o demoníaco que está se cortando com pedras. Então descobrimos que quando as pessoas estão debaixo do controle demoníaco, há uma automutilação. Sejam piercings no corpo, ou estão simplesmente se cortando. Recentemente eu e Denise jantamos com uma mulher que é a diretora-chefe da maior escola cristã nos Estados Unidos. Ela disse que há um novo fenômeno acontecendo com as garotas nas escolas cristãs. Estamos tentando lidar com isso e eu perguntei o que é. Ela disse: é se cortar. As garotas estão se cortando. Elas se cortam para aliviar o estresse, elas se cortam porque elas carregam mágoa. E uma das maiores situações com as quais estamos lidando na geração jovem são estudantes em escolas cristãs que estão se cortando. Meu amigo, isso não é normal. Então, nudez. A Bíblia diz que ele não vestia roupas. Bem, especialmente entre os judeus, isso era uma desonra, publicamente exibir o corpo nu. Porque o corpo foi feito à imagem de Deus e eles acreditavam que o corpo deveria ser reverenciado, que ele deveria ser respeitado. E esta é uma das razões pela qual Jesus levou nossa vergonha quando foi pendurado na cruz. Porque ele foi pendurado nu diante do mundo inteiro. E isso foi uma grande vergonha. Mas de acordo com Lucas capítulo 8, a nudez ou não vestir nenhuma roupa ou a desonra do corpo humano é um sinal que está conectado com calepos, esses tempos excessivamente violentos e perigosos. E quanto à inquietação, todas essas coisas estão conectadas com essa palavra, calepos, que na tradução King James é traduzido como perigosos, mas saiba também isso, que nos últimos dias, nos últimos dos últimos dias, tempos perigosos, tempos excessivamente violentos, tempos conectados com tudo isso, tempos tão perigosos que se você viver perto desse território, a probabilidade é que você ou alguém que você conhece será machucado por esses tempos, a não ser que você conheça uma forma de não ser machucado. E é disso que eu vou falar a vocês hoje. Mas então veja o que ele diz no verso 2. De volta a 2 Timóteo capítulo 3, verso 2.
Eu falei aos pastores George e Terry que eu ia pregar sobre esses versículos porque eu estou interessado em não soar negativo. No entanto, não fui eu que escrevi esses versículos. O Espírito Santo escreveu isso. Porque Ele quer que estejamos informados. Ele não quer nos assustar, quer que nós fiquemos armados. E no verso 2 ele diz, pois os homens... Howard, você pode apagar isso, obrigado. Ele diz, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Vamos parar aqui e voltar para o começo do versículo. Ele diz, pois os homens serão amantes de si mesmos. Esta palavra, serão, é a palavra grega eime. Se você está anotando, anote isso, eime. Esta palavra eime simplesmente significa eu sou. Eu sou. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos dar uma pista que no final dos tempos, esta geração será a geração do eu sou. Autofocada, autoconsumida, e caso não entendamos o ponto com isso, ele adiciona a frase amantes de si mesmos, que é a palavra grega philautos. Bem, philautos é uma coisa muito estranha. É um conjunto da palavra phil e a palavra autos, e essas palavras nunca deveriam estar juntas. A palavra phil vem de phileos, que significa amar uma outra pessoa com muito carinho. É uma palavra que você apenas usa para outra pessoa. É a mesma palavra que significa beijar. Se você ama sua esposa, você filéu, dá um beijo nela. Quando a Bíblia diz que Judas Iscariotes foi até Jesus e lhe deu um beijo, é a mesma palavra, um beijo. Não é o que você dá para si mesmo, é o que você reserva para outra pessoa. Mas quando você conecta com a palavra autos, autos é de onde tiramos a palavra auto como autobiografia, e ela descreve a si mesmo. Então descobrimos que nos últimos dias não só a geração será eime, eu sou, autofocada, absorvida em si mesmo, mas eles terão afeição por si mesmos, significando que a sua mais alta lealdade não será a sua família, não a sua igreja, não aos seus negócios, mas a si mesmos. Então o Espírito Santo diz, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos. Anotem a palavra avarentos. A palavra avarentos é a palavra grega pleonexia. Esta palavra pleonexia significa mais e mais e mais e mais e mais. É a sociedade que nunca tem o suficiente. E é muito interessante que esta palavra é usada em múltiplos lugares nas Escrituras para descrever glutonaria. Eu acho que é um ponto interessante descrever a geração dos últimos dias como aquela que nunca tem suficiente, porque as pessoas querem mais e mais e mais e mais e mais. E o que vemos na nossa sociedade hoje, à medida que as pessoas ficam maiores e maiores e maiores e maiores e maiores, é uma manifestação direta dos dias em que vivemos. Eles perderam a habilidade de dizer não. Eles querem mais e mais e mais até que finalmente eles querem até mesmo o que não é razoável para eles. Isso pode se referir a posses materiais, a comida, se refere a tudo, pleonexia, avarentos, é apenas um desejo de ter e ter mais. E então ele diz presunçosos, orgulhosos e blasfemos. Particularmente veja a palavra orgulhosos. A palavra orgulhosos é a palavra grega tihon, mas se você olhar isso, você vê outra palavra nisso? Typhoon em inglês. É de onde vem a palavra tufão. E aqui temos encorajamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, usando essa palavra orgulhosos, tihon, descreve nuvens negras que aparecem no horizonte. Você sente o vento mudando. Você sente algo varrendo a terra que está fora de controle. Que você vai ser atingido por uma tempestade. Mas o que temos que lembrar é: tufões causam muitos danos, mas tufões não duram muito. Tão rápido quanto vêm, eles vão embora. E embora sejamos tentados a dizer o que faremos, o mundo está mudando ao nosso redor, está mudando muito rápido. Parece muito grande, meus amigos. Este não será o estado permanente das coisas. Isso virá rápido, mas também partirá rápido, e os justos vão herdar a terra. E então, no meio desse texto, o Espírito Santo nos encoraja.
Não se preocupe, isto não será permanente. Então ele usa a palavra blasfemos. Tendemos a pensar que a palavra blasfemo, do grego blasfemia, significa blasfemar contra Deus, mas de fato, blasfemia simplesmente se refere a uma fala muito rude. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 1 que ele era um blasfemo antes de vir para Cristo. Mas ele nunca blasfemou contra Deus, ele era um judeu e era um judeu muito dedicado. Ainda assim ele disse que era um blasfemo. Esta palavra blasfemia descreve uma fala muito rude. Estamos falando de palavras torpes e sujas que nunca deveriam estar na boca de um cristão. E Paulo diz que nos últimos dos últimos dias haverá inclusive uma mudança na linguagem e na forma como as pessoas se comunicam. Aquelas coisas que um dia já foram proibidas de dizer em público se tornarão a fala comum das pessoas. Deixa eu perguntar, quantos se chocam quando ligam a televisão e ouvem as palavras que as pessoas usam na televisão, que costumavam ser estritamente proibidas? Até mesmo as piores palavras são faladas livremente. E os censores não fazem nada para removê-las. E quanto à nova pornografia, que nós temos visto até mesmo nos programas cedo da noite na TV a cabo? Eu disse no outro culto que há até uma nova resolução da Corte Suprema. Para te mostrar o quanto as nossas mentes mudaram, o quanto as mentes da sociedade já se tornaram enegrecidas por esses tempos. A Suprema Corte dirá o que é e o que não é profanação, nudez e se situações sexuais podem ser mostradas na televisão nas horas em que as crianças estão assistindo televisão. Esta resolução da Corte Suprema aconteceu mês passado. E as TVs a cabo estavam apelando por liberdade de expressão. E os cristãos levaram isso à corte e eles decidiram que não era saudável para crianças ver pornografia, ouvir esse tipo de fala, situações sexuais na televisão, nas TVs a cabo que estavam apelando. Se vocês nos pararem, isso será uma violação da nossa liberdade de expressão. E assim que chegaram a uma conclusão, quando estavam prestes a assinar a resolução, um dos juízes da Suprema Corte olhou para as estátuas sobre sua cabeça. Estátuas, belos monumentos, não profanos, apenas estátuas, mas nus. E aquele juiz da Suprema Corte disse: se decidirmos a favor do que esse grupo cristão está nos pedindo aqui, significa que essas estátuas não serão mais permitidas na Suprema Corte, porque elas estão numa exibição pública. E se vamos permitir que essas estátuas continuem na nossa arquitetura, então temos que decidir a favor da profanação e da nudez na televisão pública. Se decidirmos contra as estações de TV a cabo, teremos que mudar toda a arquitetura em Washington, D.C. E baseados nisso, eles fizeram a resolução que pornografia, profanação e situações sexuais na televisão em horários em que crianças estarão assistindo televisão é aceitável à luz dos nossos hábitos passados. E amigos, isso está numa medida que nenhum de nós jamais viu em nossas vidas. E o Espírito Santo profetizou isso. E ele disse: haverá blasfemos, que se referem a uma fala e um comportamento rude e grosseiro, desobedientes aos pais. A palavra desobediente, na verdade, é uma palavra que significa não persuasível. É a imagem de pais perdendo o controle dos seus filhos e os filhos ganhando o controle dos pais. Pais com medo de exercitar sua autoridade por medo do que acontecerá com eles se eles agirem como pais. É literalmente o que isso significa. E então ele diz: ingratos e ímpios. Repitam: ingratos e ímpios. A palavra grato é a palavra grega caristia. É de onde tiramos a palavra graça. A palavra caristia, a palavra grato, descreve a gratidão que flui do coração humano, que não se pode parar. É como um rio.
E esta palavra caristia particularmente se refere à gratidão a Deus, um reconhecimento de Deus, uma ação de graças geral a Deus. Mesmo que a sociedade não seja completamente salva, há um reconhecimento geral de Deus. Mas se você coloca um A na frente dessa palavra, se torna a palavra acaristia e esse A cancela isso. E esta é a palavra encontrada nesse texto, não caristia, mas ingrato, ímpio, o que significa que houve um tempo quando eles eram gratos. Havia um reconhecimento geral de Deus. E então algo aconteceu ao longo do caminho e esse A foi adicionado a ele e a sociedade decidiu cancelar o reconhecimento a Deus. E de acordo com o Espírito Santo, onde há este cessar de ação de graças, onde há essa remoção de Deus e do reconhecimento a Ele, o Espírito Santo diz que isso leva ao quê? A falta de santidade. Repita, falta de santidade. E eu quero que você escreva isso. Ingratidão sempre leva à falta de santidade. Escreva isso. Ingratidão sempre leva à falta de santidade. Agora marque onde você está e vá para Romanos capítulo 1. E eu quero que vocês vejam como Paulo declarou isso um pouco diferente. Romanos capítulo 1, onde Paulo também está descrevendo a sociedade. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra o quê? Toda a perversão e falta de santidade dos homens, que o quê? Detém a verdade na injustiça. Quando você lê na versão King James, dá a impressão que esses homens detêm a verdade. Então, por que a ira de Deus é revelada contra eles? Porque a palavra deter é a palavra grega kateko, que na verdade quer dizer suprimir. Eles escondem a verdade na injustiça. Não é que eles sejam ignorantes da verdade, eles conhecem a verdade. Eles não gostam da verdade, e desta forma cateco, eles detêm, eles sentam nela, põem uma tampa nela, eles a escondem. A ideia é longe dos olhos e longe da mente, sabemos o que esses pregadores estão pregando na televisão, não gostamos do que eles estão pregando, então façam tudo o que puderem fazer para mantê-los fora da televisão, longe da visão, longe da mente, não que eles sejam ignorantes da verdade, eles ouviram a verdade, eles até mesmo detêm a verdade e não concordam com a verdade, e desta forma eles a escondem. E desta forma a ira de Deus é revelada do céu contra toda a perversão e falta de santidade dos homens, que escondem ou restringem a verdade na injustiça. Verso 19. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Porque as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que são feitas, até mesmo o seu poder eterno e a sua divindade, então eles são indesculpáveis. Mas vejam o verso 21. Por causa disso, quando... Esta palavra quando aponta para um ponto específico no tempo, no passado, não há muito tempo atrás. Porque tendo eles conhecido a Deus, essa palavra conhecido significa conhecê-lo de forma geral, reconhecê-lo de forma geral. Quando a sociedade tinha um reconhecimento geral de Deus, eles não glorificaram como Deus uma decisão deliberada, nem foram o quê? Gratos. Uma decisão deliberada, não vamos mais nessa direção, não vai haver mais glorificação, não haverá mais gratidão a Deus por suas bênçãos. Estamos parando com isso. E a Bíblia diz que o resultado foi... E porque ele acreditava que Deus em suas imaginações e o seu tolo coração foi o quê? Posto em trevas. O que o coração faz? O coração bombeia, não é? Bombeia o quê? Sangue. Quanto do seu corpo tem sangue nele? Todo o seu corpo tem sangue nele.
O coração está constantemente bombeando, bombeando e bombeando, bombeando sangue e vida para toda parte do seu corpo. Mas agora Paulo declara pelo Espírito Santo que quando a sociedade para de reconhecer a Deus e para de glorificá-lo e para de ser grata, a sua mente se torna vã e o seu coração, o coração da sociedade, ao invés de bombear a vida, ao invés de bombear sangue, o coração da sociedade começa a bombear e bombear e bombear trevas, até que finalmente o coração da sociedade está bombeando trevas e todas as partes da sociedade estão cheias de trevas. Eu digo a vocês, essa é a única forma com a qual o anticristo pode vir ao poder. Ele é chamado o homem da iniquidade. E o dia chegará em que o mundo estará tão cheio de trevas que um mundo de iniquidade simplesmente produzirá o seu próprio homem. Um homem de iniquidade. E o Espírito Santo continua a dizer porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram gratos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu tolo coração foi posto em trevas. Então encontramos o coração do mundo bombeando trevas. E verso 22, dizendo de si mesmos que são sábios, a palavra grega sophas, que significa uma iluminação ou sofisticação especial. Quando eles dizem ser elites, tão sofisticados, Deus na verdade diz, eles se tornam tolos, e a palavra tolos é o grego moraino, e sim é de onde tiramos a palavra imbecil. Então aqui encontramos o ponto de Deus. Quando você rejeita Deus e para de reconhecer a Deus, você não fica mais esperto, você se torna um imbecil. A palavra imbecil em inglês é moron, semelhante ao grego moraino. Recentemente eu vi uma entrevista de um famoso ateu, provavelmente o ateu mais famoso a viver nesta geração. Ele escreveu um livro que eu não quero dar o nome na televisão. Mas ele estava morrendo de câncer de garganta. E porque ele era muito brilhante, e porque a sua crença de que Deus não existia era tão indiscutível, decidiram que o entrevistariam antes de ele morrer, uma última entrevista. Então ele disse à câmera, eu assisti a entrevista inteira. Ele disse, sim, eu estou prestes a morrer e é bom que podemos registrar em filme o que eu acredito sobre a não existência de Deus. E o entrevistador disse a esse ateu, você sabe que os cristãos estão orando pela sua salvação por todo o mundo? E ele ria e dizia, ah, sim. Ele disse a sites por toda a internet falando sobre mim e a minha salvação. Ele disse, na verdade, eu entrei em essa semana, onde definiram 22 de outubro como o dia em que eu receberei Cristo na minha vida. E ria disso. O entrevistador disse, o que você pensa disso? Ele disse, eu não tenho problema com isso. Ele disse, não existe um Deus para ouvir as orações deles. E o entrevistador disse, e se nós ouvíssemos assim por acaso, que você teve uma experiência antes da morte e recebeu a Cristo antes de morrer? Ele disse, se você ouvir que eu tive uma experiência de morte, isso quer dizer que eu estava tão doente que eu comecei a ter alucinações. Não acredite nisso. E então o entrevistador concluiu, falando do quão brilhante e o quão sofisticado esse homem era e como ele se sobressaía nos círculos intelectuais, e eu fiquei pensando no que Davi escreveu, que é o tolo que diz em seu coração, não existe Deus. E a Bíblia diz, dizendo de si mesmos serem sofisticados, tendo uma visão especial, eles se tornam imbecis. Verso 23. E no verso 23 temos uma das passagens mais brilhantes no Novo Testamento inteiro. É a história da idolatria em apenas um verso. Paulo diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível para a imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. E o que você tem aqui é a história da idolatria ao contrário. Se você vai para o fim do versículo e volta para o começo, você entenderá o que Paulo diz. As formas mais primitivas de idolatria eram a adoração de répteis. Então o homem começa a pensar um pouco mais alto e começa a adorar quadrúpedes. E então começam a adorar aves que voam no céu. E no fim de tudo isso, que começa com o pensamento grego, na verdade até o momento presente,
Homens adoram homens. É por isso que temos o humanismo secular, onde acreditamos que nós somos a resposta para qualquer problema, não há necessidade de Deus, e o foco do homem passou a estar inteiramente sobre ele mesmo. É por isso que o homem fica tão disposto a remover Deus, porque Deus não é mais necessário. Então, quando lemos o verso 23, você entende que eles mudaram a glória do Deus incorruptível e hoje, Paulo diz, adoramos homens corruptíveis. Antes disso eram aves, antes quadrúpedes e antes eram répteis, mas agora o foco está sobre o homem. A palavra mudaram é a palavra trocar ou barganhar, é como pôr duas coisas na mesa e escolher qual você quer. Deus e o homem. A glória de Deus e a glória do homem estão sobre a mesa, e então descobrimos que os intelectuais tomaram sua decisão. Vamos escolher o homem e eliminar a Deus. E no verso 24 encontramos a resposta de Deus. Por isso, a palavra grega é tauto, à luz do que eles quiseram fazer, Deus os entregou. E isso às vezes me incomodava porque parecia que Deus tinha lavado suas mãos e não tinha mais paciência para aquilo. Que Deus apenas desistiu. Mas quantos aqui sabem que Jesus está sempre lá para qualquer um que se entregar para Ele? Mas em fato, ao invés de por isso Deus os entregou, a melhor tradução seria por causa do que eles decidiram querer. Deus os liberou. Você quer? Vá buscar. Eu não vou impedir você. Por isso Deus os liberou. A impureza. E mais uma vez a palavra impureza é impureza sexual, pelas luxúrias de seus corações. E então ele especifica claramente para desonrar seus corpos entre si. Desonrar é a palavra colocar no lugar errado, é pôr corpos onde os corpos não devem estar. Verso 25, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram a criatura mais do que ao Criador, que é bendito para sempre. Amém. Verso 26, por esta causa Deus também os entregou. Ele não os enviou para isso, ele simplesmente disse, muito bem, não é isso que vocês querem, vão lá e busquem, eu não vou impedir. Deus os liberou a afeições vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza, e também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Agora veja o verso 28. Além do mais, eles não queriam mais manter Deus em seu conhecimento. Não que eles fossem ignorantes sobre Deus. Eles sabiam que se eles mantivessem Deus em seu conhecimento, isso iria requerer uma mudança no comportamento, iria requerer arrependimento. E porque os homens amaram as trevas mais do que amam a luz, uma decisão deliberada, vamos tirar Deus de cena, tirá-lo da nossa mente, e desta forma nós não mais nos sentiremos culpados pelo que fazemos. Eu entendo isso porque Denise e eu vivemos na Rússia, em Moscou, que é a capital do comunismo. E para o comunismo fazer efeito, o ateísmo era requerido, era necessário. Pessoas tinham que ser mortas. Pessoas tinham que ser executadas para que o comunismo fosse implementado. E enquanto você cresce que havia um Deus santo no céu olhando você e olhando o que você fazia, eles não podiam executar essas ações porque eles sabiam que responderiam a Deus pelo que estavam fazendo. E então o ateísmo resolveu o problema deles, vamos dizer que não há Deus. E desta forma não precisaremos prestar conta por nossas ações. E então eles perpetuaram a doutrina do ateísmo em uma geração inteira, de forma que ninguém realmente cria que havia uma natureza eterna. Éramos simplesmente animais, bestas, que viviam a favor do Estado. E no verso 28 diz, além do mais, eles não queriam mais manter Deus em seus conhecimentos. Então Deus os entregou, Deus os liberou a uma mente reprovável para fazer aquelas coisas que não eram convenientes. Sublinhe a palavra reprovável.
Sabe, eu sempre me perguntava o que reprovável queria dizer. A palavra reprovável significa ser tão cauterizado que você não tem mais a habilidade de sentir. Pessoas que alguma vez se sentiram culpadas pelo pecado, mas agora já pecaram e pecaram e pecaram e pecaram até que corromperam suas almas a um ponto que agora eles não se sentem mais culpados e não há nenhum sinal de vergonha pelo que fazem. E agora eles fazem abertamente as coisas que em algum momento traziam culpa a seus corações. Eles se tornaram reprováveis. Eu tenho um grande calo aqui no meu dedo. Eu sou canhoto. E quando eu era criança, eu escrevia com muita força com o lápis. Eu deixei um calo no meu dedo. E eu descobri quando era jovem que não havia mais sensibilidade naquele calo. Sem sensações. Eu posso apertar e esfregar. Eu não tenho mais nenhuma sensação neste calo. Eu pegava canetas e tentava enfiar no meu calo. E eu ficava balançando meu dedo com a caneta pendurada e as pessoas chocadas. Porque eu tinha uma caneta enfiada no meu dedo. Mas era através do calo no qual eu tinha perdido toda a sensibilidade. Isso é o que é uma mente reprovável. Ela se corrompeu até um ponto em que ela não mais tem a habilidade de sentir. Agora, com tudo isso em mente, vão para 2 Timóteo, capítulo 3. Tudo isso precedido por essas palavras: ingrato e sem santidade. Quando as pessoas deixam de agradecer a Deus, isso leva a um comportamento sem santidade. Então ele diz no verso 3, sem afeição natural, que no grego quer dizer membros da família que perderam a afeição uns pelos outros. Isso descreve a deterioração do lar. Membros da família que se separam, nunca fazem uma refeição juntos, famílias que se desintegraram completamente. Irreconciliáveis. Ele disse que os irreconciliáveis serão um dos sinais dos últimos dias. Essa palavra irreconciliável se refere à quebra de qualquer tipo de aliança. Pode ser um pacto de negócios, pode se referir à amizade, pode se referir ao matrimônio, são irreconciliáveis. E então chegamos à palavra caluniadores, que é muito notável para mim. A palavra grega diabolos, que é a palavra para diabo, mas como ela é usada nesse texto, os estudiosos do grego dizem que ela descreve o diabo caindo em... Escutem isso. O diabo caindo no sistema da corte, e então a corte passa a ser inundada de pessoas processando pessoas. É litígio fora do controle. Há 2000 anos atrás, o Espírito Santo profetizou isso. É um tempo tão perigoso que até nós, enquanto ministramos, temos que pensar defensivamente em tudo o que fazemos. Sem domínio. Sem domínio é a palavra grega que descreve pessoas que perderam a habilidade de dizer não para o gasto. Não conseguem dizer não para o gasto, pode se referir a governos ou a indivíduos. Mas esta é uma sociedade que é indomável, é incontrolável, é completamente sem domínio. Cruéis é a palavra para não civilizados. Inimigos do bem. E deixe-me dizer algo sobre não ser civilizado. Pode parecer de alguma forma que vivemos numa geração muito civilizada, mas de outra forma nós somos a geração mais não civilizada de todas. Na Rússia, eu não quero entrar nos detalhes, eu apenas quero ilustrar o que o Espírito Santo está dizendo. Na Rússia, o aborto era a forma número 1 de controle de natalidade desde 1917, quando começou a Revolução. A forma número 1 para controlar. Eu decidi que eu oraria contra o aborto na minha igreja. E então comecei a fazer estatísticas sobre quantas pessoas ao redor do mundo foram abortadas desde 1917. E quando eu compilei as estatísticas da União Soviética e China e do resto do mundo, eu fiquei de boca aberta. Mais de 1 bilhão de bebês foram abortados desde 1917. E ainda assim nós nos chamamos de a mais sofisticada geração, a geração mais
culta, civilizada. Não, não matamos pessoas num estádio, nós as matamos numa sala. Tantos bebês foram abortados na União Soviética que de 1917 até o colapso da União Soviética em 1991, mais de 300 milhões de bebês foram abortados na União Soviética, que era exatamente o número da população da União Soviética. Eles erradicaram o equivalente à sua população inteira. Adicione a China isso. A Bíblia diz: cruéis. Podemos ter tecnologia, mas meu amigo, o Espírito Santo diz que será uma geração bárbara. E então ele diz: inimigos do bem. Uma palavra estranha que só é usada de uma forma, e desta forma só tem uma tradução. Eu amo essas palavras porque desta forma você não comete nenhum erro. Inimigos do bem é uma palavra grega que descreve estranhamente um país onde as leis apenas protegem os criminosos e os bons não têm proteção. É uma sociedade de cabeça para baixo, onde tudo foi revirado e agora as leis são a favor daqueles que fazem coisas erradas e aqueles que fazem o certo não têm defesa. Traidores, precipitados, soberbos, mas amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. É impressionante para mim que hoje, em qualquer lugar que se fala sobre justiça social, há uma forma de piedade, mas negando o seu poder. No verso 6 achamos a influência da televisão nos últimos dias. São esses os que se introduzem pelas casas. Como você vai entrar na casa das pessoas? Uma forma é televisão ou internet. E conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos, e elas estão sempre aprendendo e jamais chegam ao conhecimento da verdade. E é por isso que precisamos usar a tecnologia antes que o mundo domine. E então o Espírito Santo profetiza no verso 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Janes e Jambres, eu sei que você sabe, eram dois feiticeiros que se opuseram a Moisés na corte de Faraó. Esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Estes não irão longe, pois, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos, como foi com Janes e Jambres. E então, como eles foram expostos? Moisés chegou à corte, lançou sua vara no chão, ela se tornou uma serpente. Janes e Jambres vieram, caçoando da presença de Deus, disseram: isso não é nada, lançaram as suas varas no chão, e quando as varas estavam no chão, elas também se tornaram serpentes, vocês lembram? Agora 3 serpentes no chão. E então, de repente, a vara de Moisés, que havia se tornado em serpente, engole as outras 2, era um conflito de poderes, e o poder de Deus literalmente engoliu o poder do inimigo. E agora Deus profetiza que nos últimos dias não apenas todas essas coisas ruins vão acontecer, mas também haverá uma manifestação de poder, onde o poder de Deus revelará que ele é maior do que o poder do inimigo. Então, quando você chega ao final do capítulo 3, encontramos a solução. Como protegemos nossa família no meio de tudo isso? Como protegemos as nossas almas no meio de tudo isso? Você pode apagar aqui, obrigado. No verso 16, Paulo diz: toda a escritura é dada por quê? Diga alto. Inspiração. Sublinhe a palavra inspiração. Toda a escritura é dada por inspiração de Deus. E é proveitosa para a doutrina, para a reprovação, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus possa ser perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Mas notem o que Paulo diz no versículo 16. Toda a escritura é dada por inspiração de Deus. A palavra inspiração é a palavra theopneustos. Conhecem essa palavra? A palavra theos, que quer dizer
Deus. A palavra pneustos, da palavra pneuma. Conhecem a palavra pneuma? É a palavra para espírito. Por isso que ela é traduzida, Deus soprou. Agora deixa eu falar sobre essa palavra, pneuma. Pneuma. Esta palavra pneuma, a segunda parte da palavra inspiração, descreve uma força que, quando ela se move sobre coisas criadas, ela tem o poder de mudar coisas criadas. Desta forma, pneuma é o poder da criatividade. É o poder da criatividade. É desta forma que ela é usada na Septuaginta do Velho Testamento. A palavra pneuma também é usada para descrever o poder da restauração. O poder da restauração. Achamos a mesma palavra usada em Gênesis, capítulo 1, na versão Septuaginta do Velho Testamento, onde fala sobre o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo, quando o Espírito de Deus veio para pôr em ordem tudo que tinha sido posto fora de ordem. O Espírito Santo veio para pairar, e amigos, eu digo, o Espírito Santo paira sobre os quebrados, ele paira sobre tudo que está fora de ordem, e quando ele vem com pneuma, o poder para criar, o poder para restaurar. Então, quando se fala de pneuma, está se falando de poder criativo. Estamos falando de poder restaurador. E quando ela é usada no grego, ela é usada puramente como uma palavra grega, uma palavra do Novo Testamento. A palavra pneuma não significa apenas espírito, mas a palavra pneuma era a palavra grega para um perfume ou para uma fragrância. Um perfume ou uma fragrância, isso é muito importante. A palavra pneuma, usada na forma grega do Novo Testamento, também era exatamente a mesma palavra usada para descrever um instrumentista, um flautista, quando ele põe o seu instrumento em seus lábios e começa a soprar. E de repente, o seu fôlego, o seu sopro entra pela flauta, produzindo um som musical. Então, quando você põe tudo isso junto, a palavra theopneustos é a palavra inspiração. Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus. Assim são as Escrituras. Deus soprou nelas. E quando Deus soprou nelas, Ele soprou poderes criativos na palavra de Deus. Ele soprou poderes restauradores na palavra de Deus. E se você levar a palavra de Deus para o seu lar, ela vai liberar a fragrância do céu no seu lar. Porque a palavra de Deus carrega o perfume, a fragrância exata do céu. Ela vai mudar o cheiro da sua casa. Ela vai mudar o seu cheiro. E se você trouxer a palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida, ela produzirá os sons do céu na sua alma. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia é composta por palavras, certo? Palavras compostas. Se nós tirarmos a Bíblia, acharemos as mesmas palavras fora da Bíblia? Claro! Você as encontra em literatura secular, até mesmo em Shakespeare. Todas as palavras da Bíblia são achadas em qualquer livro de literatura, elas não são exclusivas da Bíblia. Então, o que as torna únicas na Bíblia? O que Pedro nos diz, em 1 Pedro capítulo 1, é que nos tempos antigos, homens santos que escreveram a Bíblia, escreveram como eram movidos pelo Espírito de Deus. Esta palavra movidos, a palavra movidos, descreve um barco que tem uma vela. E esta é a grande imagem para indivíduos que são profetas. Irmão Copeland, eu lembro de você. Profetas levantam suas velas. Se o vento não está soprando, não importam as velas, o barco não vai se mover. Mas se a vela está levantada, ela está pronta para receber o vento a qualquer momento. E quando a Bíblia fala dos homens no Velho Testamento, diz que eles não escreveram pela sua interpretação privada, aquilo não era autoprojetado, não era da vontade deles, mas falaram e escreveram como eram movidos pelo Espírito de Deus.
De repente, aqueles homens recebiam o vento do Espírito e em suas mentes, os pensamentos de Deus se formavam enquanto escreviam, começavam a pegar as palavras simples da linguagem humana e Deus começava a pô-las juntas em uma combinação que chamamos de revelação divina. E eles escreveram na inspiração do Espírito. Agora deixe-me dar um exemplo da Bíblia que vocês seguram em suas mãos. Pastor, vem aqui, por favor. Isoladas, são apenas palavras. Meio como esse balão. Vazio. Vazio. Mas o que acontece quando o pastor põe na sua boca? Vejam isso. Ei! Pare. Agora olha aqui, olha esse formato. Mudou de forma, não foi? Aquele balão vazio começou a tomar forma. É exatamente o que aconteceu quando a inspiração do Espírito começou em Gênesis capítulo 1, quando o homem não podia receber toda a revelação de uma vez só. Então Deus soprou um pouco e deu os primeiros 5 livros do Velho Testamento. E a palavra de Deus começou a entrar em manifestação. Então os profetas começaram a escrever. O entendimento de Deus começou a crescer, quando a Bíblia começou a tomar forma, e a Bíblia começou a ficar maior e maior, e então começou o Novo Testamento, e finalmente Deus soprou nas mentes e nas mãos dos homens, até que a palavra de Deus estava completa. E uma vez que ela estava completa, Deus amarrou a ponta, e ele disse: é isso, nada mais. E a palavra de Deus tomou forma. Agora eu te faço uma pergunta. O que é isso? Um balão. Somos pessoas espirituais e brilhantes. O que tem nesse balão? Tem certeza que há ar nesse balão? Fôlego? Tem certeza que é isso que há nesse balão? O pastor George está nesse balão. Se levarmos o balão para um laboratório e o examinarmos, eles descobrirão que dentro deste balão estão as moléculas de George Pearson. George está neste balão. Ele está aqui dentro. Então, quando Deus pegou as palavras dos homens e soprou sobre as mentes dos homens, e a Bíblia começou a se expandir e se desdobrar, e se tornou a revelação divina, Deus não simplesmente soprou sobre as palavras. Mas assim como o pastor George soprou naquele balão e as suas moléculas ficaram naquele balão, Deus literalmente soprou a si mesmo dentro desse livro, e ele se tornou uma manifestação. Então este livro, o qual chamamos a Bíblia Sagrada, não é como qualquer outro livro, é um livro diferente. Este livro não é apenas sobre Deus, ele contém Deus. Deus está dentro deste livro, ele está aqui. As suas moléculas estão aqui, a sua vida está aqui, o seu pneuma, o seu poder criativo está aqui. Seus poderes restauradores, a fragrância do céu está nesse livro, a música do céu está neste livro, tudo o que Deus é está aqui dentro deste livro. Então será que não é um crime ter um desses no seu banheiro, na sua cozinha, no seu carro, próximo à sua cama, em cima da sua televisão? E você nunca o abre?